Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece dentro da nossa mente quando as coisas não dão muito certo. Quando a gente se prepara para algo importante e isso não acontece. Ou quando a gente cria uma expectativa e o resultado não era bem aquilo que a gente estava esperando. Hoje a gente vai conhecer de perto a frustração. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né, gente? Conversando agora de novo sobre um assunto que eu vejo que é muito importante na nossa vida, extremamente comum. E na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo hoje foi uma situação recente que aconteceu na minha vida. Eu estou numa fase onde eu estou me preparando para um objetivo mais de longo prazo, que tem muito significado para mim, que a gente já vem conversando há bastante tempo aqui em casa. Como esse processo está sendo bastante demorado, denso, devagar e acompanhado de muitas negativas, eu vinha pensando assim nessa semana que o principal sentimento que está me acompanhando agora é a frustração. Eu queria aproveitar que eu estou me sentindo dessa forma para a gente conversar mais sobre o que acontece dentro da gente nesses momentos. A frustração, ela também vai aparecer às vezes em áreas de muito valor na nossa vida, onde a gente sonha, onde a gente tem vontades importantes, onde a gente cria um desejo maior, que muitas vezes é muito conectado com o que a gente quer sobre a nossa vida. Então, pensando sobre isso, nada mais justo que a gente consiga realmente entender bem a frustração e aprender a lidar bem com ela, para que ela não vire uma inimiga nessas horas. Às vezes pode ser que tu estava com uma ideia de um projeto novo, por exemplo, e aí tu te organizou, te planejou, colocou muita energia nisso e esse projeto não deu certo ou não aconteceu da forma que tu queria e aí tu ficou frustrado. Às vezes também pode ser uma oportunidade bem legal de trabalho que tu viu e aí tu foi lá, te candidatou e recebeu uma negativa. Ou às vezes tu achou outras formas de ganhar dinheiro, né, de ter uma renda extra, e aí também tu te empolgou, pensou em vários cenários positivos que viriam a partir disso, e aí não deu muito certo. Ou às vezes também tu pode ter criado uma estratégia diferente para solucionar algumas questões de vida que vinham te incomodando, ou que daqui a pouco poderiam até melhorar, e essa estratégia não atendeu aquilo que tu esperava. Só que o que é muito comum de aparecer quando a gente se sente frustrado. E é aqui que eu queria focar mais nesse vídeo hoje com vocês. Tem armadilhas, às vezes, que aparecem na nossa mente quando a gente sente frustração. Aqui, de novo, assim como a tristeza, a gente tem um ambiente muito propício para que apareça aquele pensamento julgador em relação ao que a gente está sentindo. O que é esse pensamento julgador? É diante de algo que a gente sentiu, por exemplo, aconteceu uma situação que tu ficou decepcionado, frustrado. Aí tu sentiu essa frustração e aí vem um pensamento que começa a criticar tu estar se sentindo dessa forma. Essa crítica, ela com frequência vem falando duas coisas diferentes e que costumam nos deixar muito mal. A primeira crítica que é muito comum de a gente ouvir ou pensar de uma forma muito automática nessa hora é atribuir a nossa frustração a um erro pessoal. É como se a gente ouvisse frases assim: mas também, olha o que tu estava querendo. Ou também assim: mas tu que não te preparou direito para isso. Às vezes pode vir uma frase assim também: ah, mas isso aí faz parte da vida. E repara aqui no detalhe, né, gente? Se tu for olhar essa frase, frustração faz parte da vida, ela faz sentido, tu concorda comigo? Ela é uma verdade. A malandragem desse tipo de pensamento ou de fala é o tom que vem em relação a gente. Porque às vezes eu poderia te falar aqui, por exemplo, assim: olha, mas frustração faz parte da vida, né? Tu vê que é um tom que ele é mais aberto, mais acolhedor e que se aproxima da tua experiência, que respeita o que tu tá sentindo, não tá desconsiderando. É diferente de eu falar assim: ah, mas frustração faz parte da vida. Vê que no tom a gente já tem aqui uma postura que é mais crítica, mais julgadora e que também está minimizando de certa forma o sentimento. Como se fosse assim: ah, já que faz parte da vida, não precisa se sentir tão frustrado. Mais ou menos por aí. Faz sentido para vocês? Isso já aconteceu com vocês em situações onde vocês se sentiram frustrados? Um segundo julgamento que é muito comum de acontecer em relação à nossa frustração é uma associação da frustração
como se fosse trazendo informações negativas sobre a nossa identidade. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, gente, também é uma malandragem maior e que eu faço muita questão de apontar para a gente separar uma coisa da outra. E aqui a situação é, digamos assim, tu tentou algo diferente e não deu, e o que tu ouve nessa hora, seja desse pensamento julgador ou até de fora, seria algo mais ou menos assim: ah, mas o problema está em ti. Poxa, tu sempre erra, tu vive fracassando, nada que tu faz dá certo. O fulano conseguiu e tu não. É aqui também fazendo uma comparação negativa desfavorável, como se a tua frustração fosse algo completamente generalizável para todas as áreas de vida e isso te colocasse numa posição inferior em relação ao desempenho de outras pessoas. Olha que sério, né, gente, isso aqui é importante de a gente conversar. Olha o quanto essa frase, essa lógica de olhar a frustração dessa forma, ela traz uma característica de muita falta de respeito, de falta de consideração com aquilo que a gente está sentindo. Uma crítica a uma emoção super natural e normal de as pessoas sentirem, como se isso fosse errado e falasse sobre quem a gente é. Isso é muito sério e importante de a gente conversar. E por que, né, gente, eu faço questão de focar tanto nessa parte crítica aqui no vídeo com vocês? Esse tipo de pensamento crítico e julgador, às vezes, ele pode nos colocar numa armadilha sem a gente perceber. E qual é essa armadilha? Às vezes, com uma forma de lidar com essa sensação de ser julgado e criticado, que é muito pior do que a frustração sozinha, digamos assim, a gente adota comportamentos para não sentir mais isso. A nossa mente, ela cria esses recursos de uma forma muito inteligente para nos proteger dessa sensação ruim aqui. E aqui que ela faz? Algumas pessoas nessa hora, às vezes adotam a estratégia então de quer saber, eu não vou tentar mais nada. E aí bloqueiam qualquer tipo de expectativa, de vontade, de desejo, de sonho. É como se a mente dissesse assim: sentir essa sensação aqui é tão horrível para mim que eu vou me fechar para qualquer possibilidade de eu arriscar ou pensar em algo diferente. Então aqui se cria uma estratégia para se proteger de uma frustração que foi julgada e criticada e foi atrelado significados pesados sobre ela. E na verdade ela nos coloca num lugar preso, porque no fundo não era bem o que tu queria. Lá no fundo, atrás dessa vontade de se fechar, tem vontade de viver essas coisas, tem vontade de pensar diferente. Então aqui a gente está falando muito mais de uma estratégia que se gerou com uma forma de se proteger de mal-estar do que algo que realmente resume a tua vontade genuína, sabe? Faz sentido por aí? Outras pessoas com uma forma de lidar também com esse mal-estar, ao invés de parar de tentar, se colocam em muitas situações onde vão tentar e arriscar muito mais, sem se dar o tempo de sentir a frustração. Também com uma forma de se proteger da crítica. É como se não pudesse se sentir frustrado, é como se fosse errado. E aí nessa hora, às vezes a nossa mente também nos coloca numa armadilha, porque acaba não tendo tempo para sentir frustração. A gente se ocupa demais, a gente se coloca em várias outras tarefas, a gente cria mais um monte de estratégias para tentar de novo. E não que isso aqui seja errado, mas aqui isso vem funcionando mais como uma forma de lidar do que como uma estratégia para buscar um sonho. Vira uma estratégia de lidar com emoções desconfortáveis. E o que acontece quando a gente adota isso nessa hora? Assim como no exemplo de antes, é justamente como a gente se protege da frustração, não criando novas situações, a gente mantém essa frustração para sempre, porque a gente permanece numa mesma situação, sem sair dali, sem ter novidade, sem querer coisas diferentes. Nesse outro exemplo, a gente acaba se colocando em situações de sobrecarga, de estresse, que muitas vezes vão gerar um nível de ansiedade muito alta, e que não dá tempo nem de a gente conseguir aproveitar tanto o processo como aquilo que a gente realmente quer. É comum aqui nesse outro tipo de exemplo também terem estratégias mais perfeccionistas, sabe? De não tolerar pausa, erro, períodos sem estar se preparando, porque aqui de novo a gente tem uma estratégia que está tentando lidar mais com a emoção
do que com um objetivo maior que se deseja. E é o que eu faço muita questão de te dizer aqui, né, gente? Que em todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem, de arriscar, de tentar coisas novas, é completamente normal que a gente tenha negativas, que a gente tenha erros, que a gente tenha resultados diferentes do esperado. E é justamente esse processo de aprendizagem e desenvolvimento acontecendo. E a emoção que a gente vai sentir nessas horas, enquanto isso está se desenvolvendo, é a frustração. Criticar e julgar a gente se sentir assim, a gente ficar desconfortável por não ter um resultado que a gente gostaria. É como se a gente criticasse um tombo para quem está aprendendo a andar de bicicleta. Faz parte do processo e isso não resume quem a gente é e nem o resultado final do que a gente está gerando ali. Olha o quanto é injusto colocar esse peso sobre os nossos ombros de coisas que são naturais da vida. Outra coisa que eu também queria muito te dizer hoje é que às vezes quando a gente se sente frustrado e chateado por algo não ter acontecido, a gente costuma colocar 100% da responsabilidade na gente. E é esse tipo de lógica que o pensamento que julga a nossa emoção coloca como se fosse algo pessoal sobre nós. E muitas, se não grande maioria das vezes, quando as coisas não dão certo, a gente tem muitos fatores que são do cenário, do ambiente, de situações que a gente não controla e que não foi a gente que escolheu. Às vezes a gente se esforça muito ou a gente faz o máximo que a gente poderia dentro das condições que a gente tem em determinada fase de vida. E tem muitos outros fatores que a gente não conseguiu controlar. Então também não é justo que isso caia sobre os nossos ombros, culpas e responsabilidades que não são nossas. De novo, aqui isso fala muito mais sobre o julgamento do que sobre a situação em si que de fato aconteceu. Também queria te dizer muito que tu não errou em arriscar. Que legal que tu tá tentando, que legal que tu sonhou, que tu tá indo atrás daquilo que tu realmente quer e que é importante na tua vida. E quando eu falo indo atrás, gente, inclusive para também rebater esse pensamento que aparece nessas horas, às vezes nem é só a gente fazendo isso de forma prática, mas a gente se permitir pensar sobre isso. Pensar sobre coisas que tu gostaria de viver, coisas que tu quer na tua vida, situações que tu gostaria que fossem diferentes. Eu entendo que quando essas coisas não acontecem ou não da forma que a gente queria, é bem desconfortável de a gente se sentir frustrado. Mas isso em nada diz que tu errou sobre querer isso ou de que isso significa que não vai acontecer. Fala muito mais de uma sensação desconfortável que tu sente nessa hora. E também é muito normal tu ficar com menos vontade, tu não ter mais tanta vontade de tentar, ou até aquela coisa meio indignada, sabe? Quer saber? Nunca mais vou olhar para isso. Isso também faz parte de todo o núcleo de sensações que a frustração desperta na gente quando ela aparece. Mas assim como isso vem, isso vai passar. Uma das formas que ajudam às vezes a aliviar a sensação é a gente também não se forçar a fazer algo no momento em que a gente está se sentindo dessa forma. Dá uma ventilada do assunto, dá um tempo para ti, faz uma pausa, fica um tempo arejando a tua mente com outras coisas, depois tu volta. Faz sentido por aí? Eu fiz muita questão de trazer esse assunto hoje para a gente conversar. Ele é um pouquinho diferente dos que a gente vinha conversando nos outros vídeos, mas ele de novo se conecta muito ao que acontece dentro da gente quando a gente sente emoções que são desconfortáveis. Às vezes, gente, sentir a frustração, a tristeza, o desânimo, ou até a raiva, como a gente vinha conversando, sozinhos não são tão pesados como a forma que a gente se sente no momento em que a gente é julgado, criticado e sem ser dado espaço para a gente sentir coisas que são completamente naturais e humanas. Tu tem alguma dúvida sobre esse assunto ou algo que tu queria entender um pouquinho melhor? Tu te identifica com esse tipo de situação que eu citei aqui ao longo do vídeo? Tu chega a perceber esse tipo de pensamento e de sensação nessas horas? Se sim, eu vou ficar muito feliz em saber se esse vídeo fez sentido para ti também e te ajudou de alguma forma, ou ajudou a dar nome para incômodos que tu vinha sentindo. Se tu quiser me sinalizar isso através do teu like ou através do teu comentário, eu já te agradeço muito por isso. E se tu não é inscrito ainda no canal, fica aqui o meu convite.
Muito obrigada pela tua atenção e a gente continua no próximo vídeo.